Opa, boa noite! Estamos começando mais um Dentro da Área. E olha só o que acontece antes, durante e depois, no intervalo do programa, né? Comemorando aí nossos quase 20 que estamos conversando agora aqui. Em 1997, nós começamos esse trabalho aqui, olhem só, né? 1997, uma situação atípica, né? Para todos os canais de comunicação aqui, principalmente em termos de televisão. Esse programa se manteve, graças, né, logicamente, a um fantástico Melhor Neto, né? Que nos faz uma falta imensa aqui. E, logicamente, né, na nossa parceria grande depois com a Gisele, e assim continuamos fazendo esse programa aqui na TV Litoral Sul. Já passamos por diversas épocas, né? Com o Moacir, agora com o Sandro de Matia, sem o Canal 19, com o Canal 19, que nos ajuda muito, né? Porque muitas pessoas estão nos vendo em toda a região sul de Santa Catarina, e por isso nós temos um prazer muito grande de estarmos aqui mais uma segunda-feira com convidados muito legais. Vamos falar hoje aqui com o Juno, nosso grande parceiro, com o Plástico Pizzetti, que está sempre conosco, né? Sempre ativo, com suas opiniões coerentes, e com o coordenador, né? Com o superintendente, eu diria assim, o nosso Robson Isidro, que hoje presta seus serviços ao Criciúma e, obviamente, né? acrescentando muito. Sobre isso, vamos falar sobre o Catarinense que acabou, sobre o Criciúma em quarto lugar, sobre a projeção para a Série B, sobre os novos contratados, sobre a saída do Humberto Ferreira, surpreendente saída do Humberto Ferreira, sobre o futebol de uma forma geral no país, que amanhã tem jogos espetaculares pela Champions League, né? Imagine só, Real Madrid, Juventus, grande jogo, né? E tudo isso e muito mais aqui no nosso programa Dentro da Área. Obviamente, falando, como sempre, para nossos grandes parceiros, Vigilância Radar, qualidade em serviços, RF Sul, a sua concessionária Volkswagen MAN Caminhões, Colina Volkswagen, Tintas Farben, a tecnologia das cores, falamos para Previmec, para Fancred e ASG. Participe do nosso programa pelos canais de comunicação, telefone 3437-9767, a Paula vai lhes atender, WhatsApp 988-23-5031, o Sandro está firme lá de plantão. Pelo Face também temos o Dentro da Área ou do portal da TV Litoral Sul. Em todo o mundo estamos começando mais um programa para atendê-los. Acompanhe-nos também, né, pelo Instagram, Dentro da Área CRI. Júnior, um abraço, boa noite, obrigado por estar aqui. Um abraço, boa noite, um grande prazer mais uma vez estar aqui na TV Litoral Sul, que já é minha casa aí já há muitos anos, né, Coutinho? Da última vez que eu vim aqui, estava receoso com o Criciúma, com a sequência do campeonato. Hoje eu retorno feliz, contente pelo começo do trabalho do técnico Argel e como finalizou esse trabalho no Campeonato Catarinense e confiante para a Série B. Tu era o nosso homem bomba, não tem nada escondido aí? Não, tranquilidade. Já vai chamar os convidados de tio aqui? Não? Agora, não precisa. Todos amigos, grande Plástico. Plástico, um abraço, que bom tê-lo aqui, né? É sempre um prazer estar aqui. Que bom. E o nosso especial convidado, o Robson Isidro, que assumiu recentemente aí um cargo muito importante no Criciúma, eu diria que decisivo, né, para essa mudança de trajetória do Criciúma daqui para frente. Um abraço, boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, Coutinho, boa noite, Plástico, Júnior, telespectadores. É um prazer estar aqui contigo, Coutinho. Tenho um grande carinho por você. Esse teu programa de longa data, né, que eu já acompanho há muito tempo. E estamos aí para contribuir naquilo que for necessário. Tu estavas no Master do Próspera, fazia parte do Próspera naquela época que teve uma Copa Master aí que o Próspera ganhou, não? Sim, era atleta, né? Aliás, foram 4 Copas Salvar. O Jaime da Alfarra também era. Era meu colega de ataque. Mas eu puxei o assunto, Plástico, porque nós fizemos um campeonato político também, né? Era Taça Salvar do futebol. Copa Salvar. 36 equipes, eu acho que aquilo tinha que voltar. Era uma espécie de Copa do Brasil. Era muito bom, muito legal. Mesmas características. Eu estava na Rádio Leandriga naquela época, e daí fizemos transmissão, e o Próximo foi campeão. 4 vezes. E o prêmio era uma moto, 0. Uma moto. Daí, vamos entregar a moto e tal, uma festa lá foi no Marborcini. Não, a festa lá de entrega foi lá no Salvar. Lá na associação. Isso daí entregamos simbolicamente, levamos uma moto, 0, e entregamos simbolicamente, até entreguei a chave do meu bug. O pessoal não sabe dos bastidores, eu vou entregar aqui. E tá bom, entregamos, parabéns, tá. O Jaime da Alfarra, que era o capitão do time, não sei, recebeu lá a moto, e quem é que disse que entrega essa moto? Eu não podia sair na rua.
Eu fui passar, me encontrava o Robson de um lado, o Jaime do outro, me escondia. Meu Deus do céu. Passaram o bicotinho e assim, Entregaram essa moto 2 meses depois e me demitiram no dia seguinte. Entregaram a moto e mandaram embora. Aí não dá, né? Pelo amor de Deus. Mas foi bom, foi bom. O Júnior, trabalhasse no jogo? Não, nesse último Nesse jogo não, não. né? Foi no último que trabalhasse No outro jogo nós fizemos para a FC Play, junto com o Gilberto Custódio, o Dante Bragato Neto, através da coordenação técnica, né, toda a técnica da TV Litoral Sul. Tive a oportunidade de fazer. Mas tens acompanhado o Criciúma, acompanhou esse jogo? Esse certeza, jogaço né? último, hein? Eu quase chorei no jogo, sabia, né? Foi triste, né? De raiva porque eu fui. Não, eu tenho sempre acompanhado de perto o Criciúma, né? Além de ser uma grande paixão, sou criciumense. Claro que o lado jornalista, no dia a dia, a gente sempre acompanha o Criciúma, né? Mas o último jogo foi dentro daquilo que eu esperava. Acho que não ia ser mais do que isso, não. O Ercílio Luz, ele veio tranquilo, se fizesse resultado, beleza. Se não fizesse tranquilo também, o empatezinho estava bom. Estava contando que o Inter cairia, né? Então o Ercílio já veio mais tranquilo também. Olha, E o Criciúma jogou sai um futebol também gol do tranquilo. Vasco aos 47. Não, aí podia acontecer. E o Cairia o Ercílio Luz, o Criciúma jogou tranquilo, apenas para garantir a vitória, sem muito esforço. A gente estava falando do Zé Carlos aqui, você mesmo falou que o Zé Carlos algumas vezes botou a mão na cintura e tal. 7 vezes. Ele estava tranquilo, né? Ele colocou 7 vezes a mão na cintura. Não precisava correr parecia monte. um açucareiro. Era final de feira. O fato que acabou o Campeonato Catarinense, agora erguer a cabeça, seguir firme aí nesse trabalho rumo à Série B. E estou confiante, repito. Plácido, dá para fazer um balanço aí do Catarinense, terminou, o Chapecoense indiscutivelmente o melhor time, o Tubarão a sensação do campeonato, me parece, né? E o Figueirense vai para a decisão, que será em Chapecó. Lá no início, se a gente fazia se falasse que o Criciúma ia chegar em quarto lugar, todo mundo ia ficar bicudo. Porque a gente esperava, a gente queria mais do Criciúma, nunca se espera que o Criciúma entrar numa competição, principalmente do estadual, para ficar em quarto lugar. Mas com o andar, né? Com o andar da carruagem, distâncias. Hoje a gente pode dizer que o Criciúma, foi além das expectativas durante o campeonato. Então, está muito bem esse quarto lugar, está muito bom. Honroso, né? Em função do que aconteceu, né? Das circunstâncias que cercaram todo o projeto. A boa surpresa foi o Tubarão, que lá no início se achava até que ia cair, né? Podia, era um dos candidatos. Ano passado lugar foi assim com também, pontuação de terceiro, né? Mas com os dois primeiros era esperado, né? Chapecoense, sempre, eu acho que todo mundo sempre apostou na Chapecoense pela estrutura, pelo plantel, pelo estado da Chapecoense de uns 4, 5 anos. Até pelo investimento. Né? Também, não tem dúvida. A Chapecoense gasta 2 milhões e os demais gastam 500 mil. E mais gasta 600 mil. Lá no início do campeonato, até a aposta maior era o Avaí, porque manteve o técnico, porque saiu de uma Série A, né, mas manteve o técnico, o time, razoável, a maioria dos jogadores. Eu esperava que o Avaí fosse o segundo. No entanto, o Avaí ficou atrás do Criciúma. Quinto lugar. Quinto lugar. Joinville sexto. Está muito bom para o Criciúma. Eu recebi do Gustavo Voltz, que sempre me ajuda, né, com os seus dados. Ele tem todos os dados do Criciúma, todos, aliás, quando o Criciúma precisar de alguma coisa, é só procurar o Gustavo Voltz, que ele tem tudo. E ele me passou um número muito interessante, porque quando o Argel aqui chegou, desde que ele chegou aqui, ele fez 9 jogos. E desses 9 jogos, ele é o vice-campeão. Porque ele disse na coletiva assim, se eu tivesse chegado em dezembro, eu teria disputado o título com esse time, né? Todo mundo... Mas ele, dentro da sua trajetória, ficou o seguinte, a Chapecoense fez 21, o Criciúma fez 17 e o Tubarão 17. Nos critérios, o Criciúma seria o segundo colocado e estaria hoje, se contássemos apenas os 9 jogos nos quais o Argel foi o comandante, o Criciúma estaria decidindo o campeonato, mesmo sem ter jogado um futebol que, obviamente, como esse último aí, que para mim foi vergonhoso. Mas, Robson... Mas, pessoal, Pois não. Porque faltou ali. Por outro lado, né, o Avaí, se não foi aquilo que se esperava no estadual, mas na Copa do Brasil é o único representante de Santa Catarina. E vai jogar com Goiás, pois é, valendo 2 milhões e 400. Já pensou? E pode passar, né? Era muito mais fácil passar no Goiás do que no Fluminense, né? Exatamente. Segundo em casa. Robson, esse quarto lugar, essa mexida aí, né, mesmo que ainda não na estrutura da equipe como time de futebol, mas um quarto lugar, um respirar aliviado, né, uma calmaria, para o teu serviço que está começando, deve ter sido muito bom, né?
Bom, não só para mim, né, mas para todos nós, criciumenses, torcedores do Criciúma. Mas para implantar um projeto, tu precisa... Não tenha dúvida. Como é que você vai fazer um trabalho, ou vai buscar recurso, ou vai tentar chamar o público para dentro do estádio com um time numa situação delicada? É mais complicado, né? Fica mais leve para se fazer um trabalho tendo uma boa colocação. E além disso, a questão motivacional também, o astral, não só do torcedor, baixa autoestima no que diz respeito à questão futebolística. E os jogadores também são seres humanos, e eles não estão ali para fazer uma má jornada, não estão ali para perder, eles entram para ganhar, né? Então, com o passar das rodadas, o clima foi melhorando, os resultados aparecendo, porque também assim, né, Coutinho, nem tudo assim como nós não somos eternos, também os resultados negativos, né? As coisas não iam. Não podiam continuar assim. Tá certo que não jogava bem, mas também os adversários também não eram aquela coisa toda. Então tem uma hora que as coisas têm de reverter, né? E graças a Deus reverteu, o Agé é um cara muito trabalhador, a direção deu apoio, o presidente deu apoio, a torcida também respondeu, embora em pequeno número, né? Mas nós tivemos aí 3 jogos com praticamente deu 15 mil pessoas ao longo de 3 jogos em sequência, né? Então a torcida deu as respostas também, a direção fez a parte dela, que fez promoções de ingressos e tal, para trazer o público para o estádio. E o 4º lugar com pontuação de 3º, né? Fizemos 26 pontos no campeonato até aqui. E coroou aí o trabalho feito nas últimas 9 rodadas do campeonato, né? O pior foi aquele início, né, desastroso que nós tivemos lá no começo do campeonato, que fez com que nós desandássemos, né, no campeonato, mas conseguimos reverter, vamos entrar motivado aí para a Série B, para tentar buscar fazer o melhor e engrandecer o nome do time que merece. Eu vou fazer algumas perguntas, Plácido Júnior. E por favor, vocês tem uma aproveitar também. A presença do Robson, né? E eu tenho algumas perguntas até por solicitação de alguns amigos. Por exemplo, os ex-atletas do Criciúma, campeões ou não campeões, os caras que jogaram aí, têm dificuldades de aproximação, né? Nunca houve, o Criciúma nunca fez até hoje um evento para chamar os seus heróis do passado, né? O Criciúma não tem heróis do passado, tem grandes jogadores, mas o clube não fez isso. Então, um jogador para ir no jogo, vou dar um exemplo, vamos pegar o Vilmar, né, como é o cara que fez o gol do título, ele para ir no jogo, ele pode até entrar de graça. Entra. Mas ele tem que ir lá na secretaria pedir, chega lá, tem uma fila, ele tem que ficar na fila, chega lá, eu sou o Vilmar, quem? A menina que está lá não vai saber que ele é o Vilmar, né? Eu sou o Vilmar, ele diz, pois é, eu fiz o gol do título, eu queria meu ingresso. Isso é constrangedor, pelo que eu ouvi dos ex-atletas. Existe uma forma de arrumar isso aí, tornar mais fácil, certo? Essa aproximação das pessoas, que o Criciúma tem que criar ídolos, né? Nós não temos ídolos, aliás, não é só o futebol, né? Na cidade nós não temos ídolos, né? Nós temos ex-prefeitos aqui que tinham que ter estátua na Praça Nereu Ramos, e o pessoal, muitos não, o Atuai Guide e outros, né? O seu... Agemiro, Marico Barreto, né? O Eduardo Moreira e outros mais aí que fizeram grandes obras aqui. Então não é só no futebol, mas é possível se corrigir isso, né? Nunca é tarde, né, Coutinho, para se fazer. Nós temos projeto, já no lançamento da nova camisa, nós teremos umas boas surpresas quanto atletas. Quando você falou em pegar ingresso, Coutinho, a gente tem que ter critérios também, porque a gente não tem só o Vilmar. O Vilmar foi convidado já algumas vezes pelo Jaime. O Vilmar, inclusive, é meu parceiro em times aí de amador e de veteranos. O Vilmar é nosso parceiro, um grande amigo meu. Foi 2 vezes esse verão lá na minha casa, na praia. E nós temos uma surpresa muito legal para ex-atletas, mas tem que ter critérios, porque veja bem, Coutinho, o Vilmar fez um gol do título, muito bem. Ele não é tão mais importante que um Itá, eu sei disso. Que um Ado, que um Wilson, que um Ademir Patrício, que também foram ex-atletas do Criciúma. Então a gente tem que ter alguns critérios para fazer as coisas. Mas eles não querem no camarote. Eles não querem no camarote do Criciúma. Eles não gostam de ir. Não gostam. Eles se sentem mal lá. Eles querem assistir o jogo com os amigos. Uma carteirinha vitalícia? Uma vitalícia? Para ir na arquibancada? Uma carteirinha renovável, né? Ou vitalícia, para 50, não sei. Eu duvido que... Eu acho que
iriam 50 ex-atletas no jogo? Não. Sempre que teve ex-atletas, sempre que vem ex-atletas, se tiver algum deles que foi brecado ali na entrada, pode ligar para cá. Eu duvido se vai ter algum. Não, eu sei disso. Eu sei que isso tiveram acesso, mas só que, por exemplo, foram bem recebidos, independente o presidente, independente a gestão que esteve eu até sei disso, agora mas por exemplo, nesse último jogo que tinha lá, só trocavam, pegavam um chope, daí o ex-atleta chega lá, tinha uma fila de 50 pessoas, o cara vai entrar na fila, pedir o ingresso. Veja bem, Coutinho, eu não vou. Faz isso, eu não vou. A fila, ela é consequência do momento. Exemplo, a secretaria está aberta a semana inteira. Na sexta-feira de manhã, sexta-feira à tarde, sábado de manhã ela é aberta, mas aí as pessoas chegam, o jogo é 4 da tarde. Aí chegam 90% desse povo para ir na secretaria, chega 3:30 da tarde. Aí... Vai dar preferência para um e não dá para outro? Uma sugestão do Júnior aí. Não está correto. Seria possível isso, por exemplo? Você pegar e dar uma... O cara foi ex-atleta do Criciúma aqui, tem uma carteirinha, pronto. Ele vai 5, 6 jogos por ano. Tu acha justo isso? Não, tu fizesse uma pergunta assim, tu acha que iria 50 ex-atletas? Que bom que fosse 100 ex-atletas num jogo, porque daí eu digo por ocupação de espaço, né? Não, mas acho que com referência a espaço para lotar o estádio, precisa ser um jogo muito diferenciado. Se viesse todos os ex-atletas, mesmo assim caberia. Caberia. Os heróis. Agora, eu respeito bem o que o Zito está falando. Claro, lógico. Tem que ter critérios. E uma coisa importante que ele falou que a gente não pensava. Não necessariamente esse ex-jogador tinha que chegar lá em cima da hora, ele pode, durante a semana, né, tira um tempinho e vai lá e pega. Mas o ex-jogador, ele nunca foi respeitado aqui no Criciúma. Nunca foi. Nunca chama. Nunca ninguém chama. O Criciúma nem o jogo de entrega da faixa fez. De campeão da Copa do Brasil. O Criciúma não fez uma solenidade. Não fez? Da faixa? Não fez. Opa, eu tenho a faixa, eu tenho foto com meu filho com a faixa e a taça Criciúma da... Foi à noite, foi Criciúma, meu Deus do céu. Não lembro o jogo. Porque, assim, eu tenho a foto da taça com meu filho, e meu filho com a faixa do lado do Vilmar. Eu tenho uma foto, e do Griso também. Tá lá na minha casa exposta, inclusive no meu sítio tem uma foto dessa. Não estaria aqui. Eu vou te mandar amanhã no WhatsApp uma foto dessa. Mas o único evento que houve aqui, reunindo os ex-jogadores, foi o Dante que fez. Não foi o clube. Não, foi feito de 25 anos, quando fez 25 anos, teve um jogo dos ex-atletas. Até que eles botaram os pés, cravaram os pés no cimento. Estou dizendo que teve um evento. Não me fala nisso, pelo teve um evento. A calçada da fama, onde é que está esse diabo? Essa calçada da fama, os caras falam lá. Teve um que ficou preso, endureceu o cimento, tiveram que tirar, acho que tiveram que tirar o Oitá com o pé e tudo, e nunca apareceu esse diabo nessa calçada da fama. Onde é que está isso? Estava escondido lá? Não sei. Tá arquivado. Mas tu não tem culpa disso, não. E nem o da Alfarra. Não, mas não é questão de culpa. Mas os outros todos têm culpa. Todos têm culpa. Da Alfarra e o Angeloni, que ficou 8 anos, 5 anos, não sei quanto, aí, o Moacir, não tem que acontece tantas coisas e as necessidades são tão prementes, assim, tão rápidas, tão necessárias, que não se dá para abraçar tudo ao mesmo tempo. Um pouco material humano também. Não, mas essa aí é o Plástico, me ajude. Essa aí é uma situação seguinte, porque ela é simples, ela não custa nada. Não custa nada chamar um ex-atleta e dar uma carteirinha para ele, não custa nada, é zero para o clube. Certo? No entanto, tu começa a criar um clima de aproximação que o Criciúma não tem. Não existe isso aí, então é fácil. É fácil fazer, o Internacional faz festa toda hora lá, o Santos faz toda hora, o Palmeiras faz toda hora, o Avaí faz toda hora, o Figueirense faz toda hora. Discute isso lá dentro? Sim, não, nós temos projeto para isso e volto a dizer, o Criciúma, eu acredito que ele jamais negou qualquer uma solicitação de entrada lá dentro no clube, nunca ocorreu isso. E eu tenho essa ansiedade também de fazer, Coutinho, até porque eu convivo com esse pessoal também. E eu sempre fui atleta amador. Por isso que ele pediu para perguntar para ti. Aproveita o Robson. Sacanagem. Não, é legal. E assim, é sempre importante, Coutinho, Plástico, Júnior, sempre que tiver alguma colocação a fazer, como sugestão e crítica construtiva, tragam. Nós somos humanos, a gente não consegue enxergar tudo e não conseguimos acertar sempre. E é com a ajuda que a gente vai conseguir melhorar, e a gente está aqui para isso, para contribuir. Não já entrando nessa seara,
qual é a tua função real ali dentro? E já na sequência, o Gilson Pinheiro está vindo também para quê? A gente não sabe bem direito o que você está fazendo lá. A minha Eu li no função, jornal que o Gil está usando contratado. Porra, esse deve ser o cara mais caro da história do Criciúma. Hein? a minha função é superintendente do Criciúma. Me parece que tu é voluntário ainda, Eu estou Geral. voluntário, não ganho um centavo, estou perdendo dinheiro. super- No dia que eu vim no teu programa, meio-dia, eu bati meu carro. Poxa. Estava indo para o CT de antes e ia passar no CT. Sai-se nervoso, Mas certo? sem problema. Porque Não. Sai nervoso, ele pegou no teu pé. Não, foi culpa minha. Eu que passei num cruzamento. Superintendente geral. Superintendente Não, geral não do vamos clube. colocar futebol, né? Não, superintendente geral do clube, abaixo do presidente. Tenho combinado com o presidente que tem autonomia para fazer os trabalhos que são necessários, aquilo que eu entenda junto com a equipe que devamos fazer. Só que eu tenho comigo que, como eu tenho a hierarquia, as decisões eu tenho autonomia para tomá-las, mas eu sempre coloco o presidente a par, porque entendo que é uma obrigação minha, né, prestar contas e também informar o meu superior daquilo que eventualmente está sendo feito. Né? Mas, Robson, mas a minha pergunta é um pouquinho mais, assim, mais direcionada. Tá. Mas de objetivo. Não respondi o que tu falou? Não, acho que não. Mas de objetivo, o que tu já tem na cabeça de fazer? É a organização do sistema funcional do clube, que não está encaminhado direito. Harmonia dentro da questão administrativa financeira do clube, certo? E a organização de métodos dentro de cada um na sua função, seja ele a categorias de base em todas, do sub-13 ao sub-20, um link com o diretor de futebol profissional do clube, certo? E a questão de busca de recursos e organização de contratos, de atribuições e de funcionários dentro do clube. É muita coisa, cara. E um projeto a médio prazo, por exemplo, assim? O projeto a médio prazo é nós nos consolidarmos como um grande clube que é a marca Criciúma. Mas daí aproveitando, não, João, pode falar. Eu tenho uma pergunta, mas é porque... Mas Depois do intervalo eu faço. Ele me fez uma outra colocação, que é o Gilson. Sim, o Gilson Pinheiro. Gilson. Essa informação do Gilson, ela só correu na imprensa, ela não chegou dentro da minha sala. O que chegou na minha sala? Eu e Jaime sentamos, até foi no clube, aqui na secretaria do clube. Conversamos, o Gilson, por ser um empresário do setor que o Gilson atua, também tem uma ligação com o setor que o presidente atua na atividade dele profissional. Construção de time. Quero deixar bem claro aqui, o Gilson só foi conversado com ele, que ele veio conversar com o presidente, e aí surgiu, falando de futebol, tá, eu perguntei a eles, faziam 15 dias que ele tinha deixado o Próspera, 15 dias que ele tinha deixado o Próspera, né, do início lá, e disse, deixado Gilson, sem assumir, né? Sem assumir oficialmente, né? Mas estava tomando ação lá, sei lá. Disse, Gilson, já que tu não está lá, é interessante tu vir ajudar aqui. O Gilson é um cara que tem muitos relacionamentos. O interesse que o Criciúma tem é o quê? É de ter as pessoas para contribuir com o Criciúma. E o Gilson foi bem claro e disse assim, mas eu estou com 63 anos, eu quero fazer alguma coisa para a minha cidade. Eu estou com a minha vida estabilizada e gostaria muito de ajudar. Isso, Gilson, vem ajudar a gente. Acho que seria Quer muito trazer recursos? E assim, nada a ver com o departamento de futebol, nada a ver com que o Gilson seja diretor de A ou B. Não tem nada conversado sobre isso. Tudo que eventualmente tenha saído foi fofoca. Eu venho saiu bastante coisa. Eu venho falando, Coutinho, tu é prova disso. Inclusive, quando eu assumi na direção do clube, eu falei o seguinte: assuntos do Criciúma, no que diz respeito à gestão como um todo do Criciúma Esporte Clube, ou o presidente fala ou eu falo. As duas pessoas representando o clube. Assuntos de futebol, fala o Ney Pandolfo. Ponto. Qualquer coisa que alguém falou fora essas pessoas é meramente o futebol fofoca. não é do futebol, é o AGEL, né? Departamento de futebol, tem um diretor de futebol, que é o Ney, é canalizado com o Ney. E ali é o trabalho dele, e do AGEL
lá falando de atletas, falando de jogo, falando de informações. Mas olha Ponto. só. Agora, quanto já foi me falado sobre se o Ney tinha sido demitido quando estava do Gilson. Já foi me falado. Nossa, o que corre. Surgiu que eu o não Ney ia sei pro como é que essas Palmeiras, informações e são. hoje surgiu disseram que o Emerson Almeida vai pedir demissão. Olha só. Amanhã. Olha só. Acabou o estadual, ele ia sair. Olha só. Já é a quarta vez que o Emerson ameaça. Mas depois do intervalo vamos continuar falando, porque tem muitos assuntos muito interessantes, né? A entrevista do Beto Ferreira. E ele não fez a pergunta. Tem uma Mas pergunta. guarda para o segundo turno. Já vai. A RF Sul Caminhões e Ônibus é a concessionária padrão Volkswagen MAN. Possui amplas e modernas instalações, uma completa estrutura de atendimento, oficina, peças originais com a qualidade RF Sul, para atender toda a região sul catarinense. RF Sul, a sua concessionária autorizada Volkswagen e MAN Caminhões e Ônibus, na BR-101, Vila Nova e Sara, o telefone 3468-7600. Voltamos já com o Dentro da Área, que está quase completando maioridade, 21 anos. Já voltamos. Nós, das empresas Radar, temos os melhores serviços de vigilância humana e eletrônica, que permite maior eficiência no monitoramento em tempo integral do seu patrimônio. A Radar também conta com serviços de recepcionista, telefonista, jardinagem, limpeza e mão de obra especializada, todos com certificação ISO 9001. Acesse nosso site ou entre em contato conosco. Em Criciúma e Araranguá, ligue 3461-6363. Vigilância Radar, segurança e bem-estar para a sua vida. As empresas Radar acreditam no ser humano. Preserve a sua vida. Diga não às drogas. O verdadeiro prazer está nas coisas boas e simples da vida. Quando a família está por perto, as drogas ficam muito longe. Empresas Radar, 3461-6363. Nós vamos seguir com o nosso Dentro da Área. O Júnior quer fazer uma pergunta para o Robson, vai ser feita. Então, Robson, eu converso muito nas redes sociais com vários torcedores, estou sempre ali conectado, grupos também, tem grupos de torcedores do Criciúma com quase 200 torcedores, né? E se comenta muito da falta de um marketing mais ativo do Criciúma, né? Inclusive até um assunto foi levantado, debatido até pelo Alex D'Agostinho, que você deve conhecer, um grande torcedor do Criciúma, né? Faz parte ali do clube, sonha um dia até fazer parte da diretoria. Ele também comenta essa situação no próprio Face dele, e hoje é uma ferramenta, né? Muita gente comenta e vai de encontro a isso. Existe alguma situação a ser conversada nessa questão do marketing do Criciúma para trabalhar um pouquinho melhor? Existe sim. Até é uma das minhas ansiedades lá dentro do Criciúma é essa questão. Durante a semana passada, eu conversei com agências de publicidade, com empresas de eventos, né? E dentro do departamento de marketing do Criciúma Esporte Clube também, departamento comercial e marketing, né? Tivemos aí uns atropelos em função das necessidades emergenciais do dia que eu entrei até agora, né? Exemplo, questão de renovações de contratos, uma série de ações a serem tomadas lá, então a gente deu prioridade para isso no primeiro momento. E essa questão de marketing, concordo contigo, Júnior, com umas pessoas que comentam sobre isso também. Como eu falei, eu tenho uma ansiedade muito grande no que diz respeito a isso. Hoje, inclusive, por sinal, não porque tu estás me perguntando, mas hoje a gente fechou uma parceria para um primeiro evento inicial, que é o lançamento da camisa, né, oficial do clube, que nós estaremos fazendo no dia do jogo lá em Goiás. Por que nós não fizemos antes, que já era para ter feito isso? Tínhamos aí conversado para fazer no jogo contra o Internacional de Lages, o jogo contra o Brusque e tal. Mas em função de nós estarmos definindo questão de patrocínios ainda para essa gestão, onde entrou a Hiperfreios e a gente tem negociado com algumas empresas, então fomos adiando. E ao mesmo tempo, eu particularmente não queria fazer um lançamento sem ter a condição de disponibilizar material nesse lançamento. Claro. Porque eu já vi lançamentos efetuados, fizemos um lançamento, eu quero comprar uma camisa, não tem.
Inauguração de obra antes ela... Isso a gente já viu, né? Eu lembro que Tem uma empresa aí que inaugurou umas 100. Não, eu lembro quando foi inaugurado o aeroporto de Jaguarana, o Luiz Henrique da Silveira desceu aqui em Forquilinha e foi lá inaugurar e fechar o aeroporto e foi embora. Quando foi inaugurado o fórum aqui, inauguraram, fecharam a porta e terminaram a obra, porque o desembargador ia aposentar. Mas enfim, nós não queremos fazer uma inauguração de um lançamento de camisas sem ter camisas para vender para crianças, para adultos, para jovens, etc. E não ia ter essa quantidade, Júnior, de fazer. Vamos fazer no dia 13 o jogo lá em Goiás. Nós vamos fazer um evento aqui em Criciúma com um telão mostrando isso. Aí vai entrar a participação de alguns ex-atletas que nós já formatamos aí. Está saindo o convite para eles. Fazer esse lançamento em 2 etapas. Em 2 etapas, eu digo, 2 dias consecutivos, dia 13 e dia 14, para atingir vários públicos. 13 de abril, 13 e 14 de abril. Aniversário é 13 de maio, né? Aniversário é 13 de maio. Tem um outro evento já formatado também. Já vou falar sobre ele. Para atingir vários públicos. Dia 13, a partir das 18h30, culminando com o jogo no telão das 20h30, lá em Goiás. E dia 14 é para fazer um evento durante o dia inteiro para atingir também um outro público-alvo, que é torcedor do Criciúma, para trazer, para aproximar as pessoas. O torcedor sente falta. Sente falta. Então, já tem essa questão, Júnior, e ao mesmo tempo, essa empresa vai fazer, e nós temos 2 outras empresas já com um trabalho de planejamento feito para a curto, médio e longo prazo. Em atuação no marketing. Legal. Isidro, não sei se vou te deixar um pouco de saia justa, mas lá atrás, quando foi divulgado, quando a imprensa noticiou que tu ia assumir o Criciúma, mas depois também surgiu assim, uma notícia de que tu ficou reticente, que tu não queria mais, porque depois, alguns dias depois, tu assumiu. Tu impôs algumas condições? Não fui reticente. Quando fui me perguntado, eu disse que estava conversando com o presidente. E a conversa era, como nós não conseguíamos finalizar uma conversa, era justamente para ter a questão de autonomia em atuar nas áreas do Criciúma. Sem essa condição eu não viria. E eu vim como voluntário nesse momento. E vou ficar até o momento em que entender que eu estou tendo espaço para fazer aquilo que eu desejo fazer, embora é um pouco difícil, a gente está pegando, né, as coisas, com as dificuldades, com as limitações que tem o clube e o Caixa também, a gente tem algumas limitações. Exemplo, Júnior, contratar uma agência para fazer um evento, as pessoas também precisam de recursos para poder fazer, e a gente tem que ter recurso para isso. Então... E até agora ninguém disse assim, não, isso aí tu não pode fazer, não. Não disseram isso, não. Bom, o marketing, esses dias tinha uma promoção boa, interessante para um jogo. Eu liguei para o Wesley e ele disse, olha, Coutinho, eu não posso, eu tenho um almoço de negócios, e como no departamento de marketing e comercial só tem eu, então eu não posso ir. Quer dizer, então precisa mais gente, né? No departamento. Tem. Precisa, lógico. Um marketing e comercial interno de um time de futebol da altura do Criciúma precisa de umas 4, 5 pessoas para tocar, né? Muito bem, Orlando, boa noite a todos, um abraço ao Robson. Quantos contratados vêm mais para ser titular e não reserva? Perguntar ao departamento do futebol, né? 2 já vão chegar amanhã, né? É isso, 2. Estou falando do Liel e o Nicolas. Liel, que é o volante do Tubarão, né? Mas conversa com o Ney, com o Argel, que vou conversar com o Argel. Quem contrata é o Argel. Com o Emerson também, porque nesse apartamento de futebol... O Emerson vai sair. Estou dizendo. O Ney vai para o Palmeiras, o Emerson vai sair, vamos falar com o Argel. Vou falar com o Argel. E o Gilson vem. O Coutinho vai para a Globo. O nosso departamento de futebol, ele é o Ney, o Emerson e o Argel. A condução do departamento é com essas 3 pessoas importantes lá dentro. Rodrigo Bife, Coutinho, o que você acha do volante do Concórdia que está vindo? É o Gelson, né? O Gelson. Um jogador que apresentou um bom futebol aí no campeonato. Exatamente. A equipe dele não foi boa, né? O óculos é do Pisetti, tem esse óculos aqui, hein? É veneno. José dos Passos, como está o Melhor Neto? Infelizmente o Melhor não está bem, né? É uma pena realmente, mas essa é a realidade e nós estamos torcendo muito para que haja uma recuperação, mas a situação do Melhor não é uma situação boa, infelizmente.
Gil, a minha pergunta é, para jogar o Campeonato Brasileiro, esse ano o Criciúma vai ter que trazer mais reforço de fora ou tem condições de pegar da base? Não, tem que trazer de fora, lógico, né? Félix Dal Ponte, um abraço. Júlio, se um torcedor comprar uma cadeira e tem filho ou neto de 5 anos, ele pode levar junto ou não? 5 anos. Pode, entra criança até 11 anos não paga nada. ingresso. Então, explicado. 11 Tá anos e 11 meses, né? Não paga ingresso. Isso, eu só quero lembrar o seguinte, 12 que anos a de gente compra. não falou aqui no começo, né? Até por uma falha minha, é que nós temos prêmios ainda. Nós temos a Moringa da Radar, bem legal, um prêmio bem legal. Temos um chaveiro e a toalha personalizada da Colina Veículos. Temos o frango assado com maionese, certo? Lá do quiosque do Tic, que eu já ganhou no último programa, foi buscar, foi muito bem atendido e achou espetacular. Então são os prêmios de hoje que nós temos aí para vocês, né? E logo, né, com certeza, também aqui teremos grandes novidades com relação à premiação. Muito bem, o Samuel, boa noite. Tinha que vir jogadores para serem titulares, para compor elenco, o time já está cheio. Segundo o Argel, todos que vierem jogarão. Os que vieram até agora estão jogando. Já estão jogando. Arlindo, gostaria de saber, você levaram no programa o empresário Gilson Pinheiro, que ia patrocinar o Próspera. E agora ele vai voltar para falar que vai patrocinar o Criciúma, só acontece isso em Criciúma. O Gilson, ele ia entrar como investidor, né, como colaborador. Chegou lá no Próximo, encontrou uma barreira, caiu fora. Pronto. No Criciúma seria uma outra função, né? Mas obviamente que o pessoal está de olho no dinheirinho dele também, né? Mas seria muito interessante, não só o Gilson. No relacionamento. Acho que deveria vir outros mais pessoas, mais Gilson, né? Claro. Mais Gilson. Otávio Alves Machado, obrigado. Graziela Campos, boa noite, um abraço a todos, obrigado. Reginaldo Giassi pergunta para o Coutinho, quem será o revelação do Campeonato Catarinense? Quem será? Me ajude. Revelação? Olha, é porque ele começou, digamos, tarde, tá? Mas eu votaria no Jean Mangabeira. Ele foi descoberto tarde, mas eu votaria nele. Tem outros jogadores aí que tem jogadores que apareceram, né? Tem um Bruninho aí. Claro, tem outros jogadores. Eu não posso. Tô puxando a. Tá, então. Eu não posso. Eu acho que o Jean Mangabeira é uma das revelações do campeonato. O Mangabeira, para mim, ele tem que ser muito, mas muito trabalhado para ser um jogador. Sim, exatamente, jogou pouco, começou tarde. A posição que o Criciúma mais precisa é volante, para começar. A minha opinião, né? É óbvio. Maicon Duarte, Cocal do Sul, excelente programa, obrigado. Florentino Corrêa, da Tubarão, obrigado. Juliano Duarte, muito obrigado. Seu Pedro Bergman, o Criciúma precisa de um zagueiro que vem, que nem o do Mirassol, né? Tá, Girassol aqui, mas é Mirassol de São Paulo, e não contratar só velho, que são bananeira que já deu cacho. Com esse time, aí vamos jogar só para não cair. Nossa! Na realidade é o seguinte, os jogadores não vieram bem fisicamente, né? Então é preciso melhorar, e essa situação me leva a te fazer uma pergunta, Robson, interessante, né? Acho que tanto o Pizzetti quanto o Júnior também gostariam de fazê-la, sobre o caso do Beto Ferreira. Porque o Beto Ferreira tem uma história aqui no Criciúma, tem uma história na sua vida pessoal, é um profissional de excelente condição técnica, veio para cá, ficou deslocado e foi demitido. E quando saiu, chutou o balde e disse o seguinte, em letras garrafais, para que todos entendessem: o Criciúma trabalha hoje como se estivéssemos no ano de 1970. Eu não posso concordar. Na parte técnica, né? Na parte técnica. Não posso concordar Ele citou CT, estrutura do clube. Um time que tem o que o Criciúma tem, não poderia ter o trabalho que tem hoje. Disse ele ao Nassif no programa Nação Maior. Veja bem, Coutinho, o Criciúma Esporte Clube, nós temos hoje 330 jovens trabalhando lá dentro. Desde crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, né? 180 em categorias de escolinha e 150 em categorias de base. Como é que você vai dizer uma coisa dessa, trabalhando de forma técnica dessa forma, e todo o preparo... Ele serviu profissional, né? Não, mas eu vou chegar lá. Exemplos, as categorias de base começam aos 13 anos. Eles têm um ritmo de trabalho, lógico, de acordo com as suas capacidades, né, e os seus físicos, mas na mesma linha para chegar no profissional. O Criciúma tem hoje, no profissional, 7 jogadores atuando no time profissional, né? O Criciúma disputou uma Copa São Paulo agora recentemente, no início do ano, e fez uma boa campanha dentro da competição. Então nós temos uma estrutura montada muito profissional e elogiada por todos
aqui dentro. Mas eu- O Criciúma montou um time É uma estrutura, sim. O Criciúma tem um time profissional de futebol. Ficamos em 4º lugar no campeonato, de acordo com as circunstâncias, né? Foi uma boa colocação. E tem a sua organização de profissional de forma extraordinária. Mas eu acho que é aí que está sendo questionado. O que se entende nas entrelinhas? Que poucos clubes do Brasil têm a estrutura que o Criciúma tem, mas não tem a administração de acordo com a estrutura. Por exemplo, falta fisiologista, eles falaram muito, eu ouvi. Não, o Criciúma tem fisiologista. Laboratório. Nós temos fisiologista, temos. Trabalho de laboratório para fazer, até usaram especificamente o caso do André, que pequenininho, que ele poderia ser trabalhado tipo Zico, assim, para... Mas O Anderson é do cara que é um dos jogadores que mais força tem. Mas veja mais bem, força não física. sou eu que estou dizendo, de repente, o que se entendeu nas entrelinhas, que tem tudo isso aí e não está sendo bem aproveitado para formar muito mais jovens, né? Pouco. Não, mas na realidade nesse sentido, mais ou menos nesse sentido. O Robson está sendo elegante e até o Beto falou. Ele está chegando agora, Claro, graças, quem sabe, ao seu trabalho, isso vai mudar, né, Robson? Agora, o Criciúma é uma bagunça, né? O Criciúma era uma bagunça. O Criciúma teve até esse ano 3 diretores de futebol, 3 treinadores, certo? Agora que as coisas podem se encaminhar. Mas até então, que ninguém sabe o que o Ney Pandolfo faz, ninguém sabe o que o Emerson Almeida faz, certo? Há 3 anos já. Então, na realidade, o que colocou o Humberto Ferreira, certo? Ele pode estar errado completamente, em parte, mas no todo não. Agora, o que nós esperamos, inclusive com o teu trabalho, é que essas coisas se ajeitem, se organizem para evitar que o Criciúma tenha, por exemplo, nos últimos 8 anos, 22 diretores executivos. Uma empresa que tem 22 executivos... Quantos títulos teve 8 anos? Teve um, né? Pois é, pouco. Outra 2013, coisa, é isso? 2013, campeão estadual. Mas 22 executivos, o Pizzetti. Se tu trocar 2 por ano no teu escritório, tu quebra. Porque quebra toda a sistemática, né? Inclusive, um dos fatores para que o clube não rendesse o esperado, se falou muito do grupo ruim, que eu sempre digo, não é que esse grupo seja ruim. Tu não pode admitir que o grupo do Criciúma chegasse atrás do Internacional, do Tubarão, entendeu? Do Concórdia, apesar das ressalvas, todas as ressalvas, que um dos fatores foi isso aí, e aí eu vou fazer uma ressalva também com referência ao Argel, porque assim, o Lisca chegou aqui, vamos mudar a cultura e jogou 4 jogos, não sei se ele não teve tempo, não sei se era louco da cabeça, mas enfim, correu. Aí veio o Griso. Se deixasse o Griso, se o Griso continuasse como continuou o Argel, será que ele não faria a mesma coisa que o Argel fez? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa troca constante de comando, né? De comando, não é técnico, de comando. Mas de técnico também, porque o técnico chega aqui tem uma filosofia de jogo, 4 jogos cai fora, 4 jogos, vem um outro, 5 jogos, com outra filosofia cai fora, e os jogadores até se adaptar, então agora tu vê que o time começou a render mais do que de 5 jogos para cá. Foi. Até então, 4 vitórias mas render? Peraí. Não é nem render. Tu viu o jogo do Ciro Luz? Falando de resultado. Tu viu o jogo do Ciro Luz? De resultado. Se aquilo ali render, então, o Júnior vai jogar, ele jogou hoje à noite. Então tu estás ainda estás dando razão ao que eu estou falando. Estou falando em termos de resultado. Então, né? se o Griso ficasse o tempo todo com esses jogadores que veio para o... Mas daí ele não... Não, mas peraí, é só para dizer que... Pazete, o Griso não tem caguete para ser o técnico do time ainda, não tem. Se o Griso tivesse ali, não vinha o Zé Carlos, não vinha o Mário, não vinha o Suelton, não vinha o Nicolas, ninguém. Ferreira. Então, o Griso não ganhou nenhum jogo. Mas então, é nisso que eu estou falando. E o Argel, e não terminei o meu raciocínio, o Argel só conseguiu depois, e ainda um pouco de sorte. Né? Um pouco de sorte. Sorte, mas comando também, né? Mas o que eu quero dizer é que depois, eu acho que ele exagerou quando ele começou a dizer que aqui tudo era porcaria, que era tudo fracasso, que era tudo... A entrevista do Argel foi escandalosa para o clube. Pois é. Eu, se fosse para todos os profissionais... Se eu tivesse no clube, eu tinha saído. Ele pegou o Criciúma estraçalhado, bagunçado. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Física, técnica e taticamente. Então ele estraçalhou com toda a equipe que estava aí. Certo? Então, nesse ponto, ele foi totalmente infeliz, completamente infeliz, mesmo que
isso estivesse acontecendo, porque ele não podia fazer isso. Nós vamos para um intervalo comercial, lembrando que nós temos uma toalha e um chaveiro da Colina, temos uma moringa aí da Radar, temos um frango com maionese lá do quiosque do Tigre, tudo isso e mais papo com o Robson Isidro, com o Juno e com o Plácido Pizzetti depois do intervalo. Vamos falar também de sequência, projeto, Série B, o que pensa o Criciúma, né? Público, sócios, são coisas que precisam mudar, né? Tem que mudar e está na hora de tudo começar ou recomeçar. Voltamos já. Nós, das empresas Radar, temos os melhores serviços de vigilância humana e eletrônica, que permite maior eficiência no monitoramento em tempo integral do seu patrimônio. A Radar também conta com serviços de recepcionista, telefonista, jardinagem, limpeza e mão de obra especializada, todos com certificação ISO 9001. Acesse nosso site ou entre em contato conosco. Em Criciúma e Araranguá, ligue 3461-6363. Vigilância Radar, segurança e bem-estar para a sua vida. Ser sócio do Criciúma não é uma opção, é seu coração, seu sentimento que fala mais alto e você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você que faz o Criciúma ser um vencedor e que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante, que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção, não é pela razão, sócio pelo coração. Voltando com o nosso Dentro da Área, pensou, hoje é dia 2 de abril, gente. 2 de abril, olhem só, hein? Voa, o tempo voa, já passou a Páscoa. Já vem as férias de novo, hein? Que coisa boa. Juarez Rigoni, nosso parceiro, logo logo vai estar aqui conosco de novo. Preço do ingresso para a Série B não vai ser 30, como foi ontem? Não, R$60. R$60. Depois pode ter uma promoção, né? Eliel Albino participando conosco, Luciano, por que o Gilson Pinheiro saiu do Próspera? Porque ele chegou lá, eu sei por quê. Ele queria ajudar, queria construir, ele tomou a frente, falou, quando chegou lá tem uma empresa que toca o Próspera hoje. São 5 sócios. E daí, pô, ele disse, não, eu pensei que era para o clube. Eu não vou reformar o Próspera para uma empresa de investidores. Então ficou um choque, certo? Que antes estava claro, ficou obscuro quando apareceu o Gilson, e agora está claro de novo. Pronto, o Gilson está fora, segue o projeto anterior. Aliás, o Próspera fez 72 anos agora, na última quinta-feira, né? Douglas Cavalier, Coutinho, se o Argel tivesse vindo antes, tu acha que ainda brigaríamos pelo título? Acho que não. Antônio Raulino, participando conosco. Jaime Constâncio, em entrevista foi dito que o Criciúma vai contratar 5 jogadores, destes, um titular, o resto é só para compor elenco. No meu ponto de vista, precisamos de um bom meia, um bom volante, um atacante e um lateral direito. Olha, se o Criciúma trouxer 5 jogadores, espero que sejam 5 titulares. Por favor, não me venha. Se vier o Liel do Tubarão, o volante, ele vai jogar, vai, João? Ele vai jogar. Vai disputar a posição, né? Com quem? Vamos ver o que o Argel vai fazer. Vai disputar a posição com quem? Vai disputar com o Jean Mangabeira, vai disputar com o Barreto. O Argel que sabe, né? Pelo amor de Deus, né? Contratou o jogador, ele vai jogar. Aí se ele não jogar nada, pode ser até que o Mangabeira volte. Pode ser. Me desculpe, né? Mas eu vai disputar com o Barreto? Mas o Mangabeira pode não ter sido, para mim, para mim não ter sido jogador revelação, mas eu acho que ele... Não, ele é um bom jogador. Eu acho que esse cara do Tubarão não tira lugar dele. Mas o Andrew está entrando e bem nesse último jogo, não jogou nada, hein? Não jogou nada. Até foi Quem? O Andrew. Não, foi de modo geral todos. Não, eu sei, por exemplo, o Andrew, olha só o que aconteceu com o Andrew. O Andrew estava no jogo em Florianópolis, aí ele ligou para um amigo dele. Olha, estão me forçando para renovar o contrato aqui por 8 mil. O que eu faço? Estão aqui com o contrato, assina ou não assina? Os caras, calma, não, temos que pegar um pouco mais, é muito pouco, 8 mil, olha só. Estava agravado. Aí, será que o guri não ficou satisfeito? Não sei. E o Dodge? Vai embora? O Criciúma já manifestou interesse, já procuramos, a gente não pode forçar nem pegar ninguém pelo pescoço, né, Seria uma pena, hein? Nós desejamos que ele continue no clube, é um menino que se criou ali dentro, de uma índole
muito boa, tem um bom caráter, nunca nos deu problema. Isso, ele é bom jogador, e né? É um dos principais Muito jogadores bom do clube, jogador, né? É um jogador de... E é moeda, é uma das poucas moedas que o Criciúma tem, sim. né? Mas Tá vendo? o contrato dele vai vencer em julho, né? Já iniciamos desde o início do ano umas conversações. Ele disse que não. O Ney tem, Ele disse que não foi tem procurado. conversado com ele. Ele disse que não foi procurado. procurado. Eu nem não estava conversando. Está sendo conversado com ele desde o início do ano. E a gente está tentando trabalhar a permanência dele. Se não vamos forçar. E ninguém deve ficar contra a vontade, em lugar nenhum, né? Mas o desejo do Criciúma é ficar com ele. Mas essa contra-vontade também é muito relativo. Quer dizer, se vocês... Bancar? E aí ele mas também fica não com boa pode, vontade, né? Não pode extrapolar. Agora, sim, claro, sem dúvida. Agora, se não paga nada, vai ficar de contra-vontade. Fazemos conta para pagar, não para fazer de conta, né? Certo. William Zilli, Coutinho, o que você achou da contratação do Liel e do Nicolas? Olha, o Liel eu vi jogar, gostei. Não sei se a performance dele vai ser igual aqui no Criciúma. E o Nicolas é um jogador que trava e saía no Caxias. O Liel eu acompanhei. Não era titular no Caxias, é um jogador que faz poucos gols. Já passou aqui, né? Meio atacante, mas jogou um jogo, né? Um jogo, né? Mas passou, de passagem. Tem cara que já não. O Liel, ele passou por aqui e não jogou nada. O Liel eu narrei ano Jogou um passado. jogo. Ano passado eu narrei todos os jogos do Tubarão pela Verde Vale e acompanhei de perto o time do Tubarão, né? Dentro e fora de casa, viajando, inclusive tendo contato aí com os jogadores. O Liel já chamava atenção na temporada passada. O Liel, o Marcos Vinícius, que inclusive o Criciúma demonstrou jogador, interesse, lateral né? direito, O Marcos Vinícius já também chamava muito a atenção ano passado, eles só se consagraram realmente esse ano aí e agora o Criciúma dá a oportunidade São para o Liel. jogadores que de custo O Marcos Vinícius, a gente tem a preferência em trazer ele. A Chapecoense tinha entrado na parada aí com dinheiro e tal. Bom jogador, hein? Bom jogador de força. Né? Já foi conversado. O Ney está à frente desse negócio, né? Tem conversado, tem nos atualizado de informações. E só não vai vir se tiver dinheiro muito alto na frente. Agora, Roberto Bernardo, vem aí mais um ano de sofrimento. Rodrigo Milak Fernando, será que iremos conseguir com esse time subir? Só o tempo dirá, né? Pedro Medeiros Bittencourt participando, Everton Pereira da Silva, parabéns pela chegada dos 21 anos. Opa, 21 anos? Do clube? Do programa, desculpa, obrigado. O que vocês acham dessa liberdade do Argel de mandar em tudo? Será que no decorrer da competição isso pode gerar desconfortos internos no time? Cada um está no seu quadrado lá dentro. Cada um está no seu quadrado lá dentro. Não, ele passou, né? Ele está no futebol, nós estamos na gestão do clube. Não, ele está pedindo sócio. Ele está dizendo que o time estava estraçalhado. Isso você tem de pedir, todos nós temos de pedir sócio. Mas eu posso pedir agora. Ele, como treinador, ele tinha que treinar. Mas ele está treinando. Mas ele pode pedir sócio. Treinando e falando demais, né? Que é isso, né? Ele demoliu a equipe de trabalho do Criciúma, né? Demoliu. O Argel tem que se recuperar disso. Eu acho que ele tem que vir aqui no nosso programa, nesse aqui, nos demais programas, e pedir desculpas pelas as colocações que ele fez, atingindo a todos que trabalharam com ele. Mas você não acha que ele quis dizer mais do início do trabalho, não necessariamente do Griso? Os caras estavam lá? Da questão do Lisca, da questão... Entendeu? Ele exagerou na dose. E o supervisor? Estilo Argel, porque ele falou assim, ó, fisicamente, taticamente, estrategicamente, psicologicamente, ele falou em todos os aspectos. Ele exagerou. Quantos jogadores vão trazer? Porque até agora só decepção. Não, melhorou. Pedro Carlos Mendes, um abraço. Melhorou Júlio muito. de Forquilinha, o volante Gelson do Concórdia está acertando com o Criciúma e é um baita jogador. É um bom jogador, realmente. Vamos torcer que ele dê certo aqui. Volney Araújo, abraço ao Robson. Volney Araújo. Volney, um grande abraço. Paga uma cervejinha para ele depois. Maricela Gomin, parabéns ao Argel, rumo à Série A. Quem sabe? Mas, Coutinho, essa aqui é bom porque, além de tudo, é novo. Eu acho assim, ó, jogador com 32 anos, o próprio Zé, com 34 anos, se ele está bem fisicamente, cara... Serve, né? Mas imagina se não ser até bom. Sim. Até bom, porque tem mais... Claro. E o cara com 34 é velho? Não pode ser velho. Não, então, pode. A gente diz é bom que é novo. Eu com 57 sou o quê? Porque você pode revelar um jogador para um futuro negócio. Essa é a questão do novo. Quantos anos tem o Sueli? O Sueli tem 28, né? É 27, 28. Então jamais, hein, gente? Eu acho que é mais. Ali o Marlon? Não, acho não. O Marlon... 32? Marlon é 32. 31. Então, cara...
Então são jogadores que... Vamos pedir para o Pode nosso... O jogador se cuidando vai até 40, 42 anos. Agora, joga. Sérgio já tem 31, minha gente. 31, mas ele fisicamente Confirmar aqui. é um dos que veio melhor aí. Sim. E aliás, está jogando bem o Sérgio, né? Tá jogando. Porque os bons cruzamentos que nós tivemos aí dos gols foram dele, né? Todos dele. Vamos lá. Não podemos reclamar dos que vieram até Não, agora. de forma O time só alguma. melhorou Incorporou o com time, esse pessoal. Incorporou o time. Valdecir, Ou não? Melhorou. do Milanese. Vamos subir, Tigre. Vamos subir. Valeu, Valdecir. Luiz Antônio Cominga Valer, manda aquele abraço ao grupo Criciúma Carvoeiro. Está mandado um abraço. Gilmar Margotti, um abraço. Albanide Souza Mendes, um abraço. Ricardo Oliveira, pô, fez 2 gols, hein? 2 gols, um abraço. Tá bem, Eliane tá na perna. Pinter. É a prova que o jogador mais Obrigado. velho também rende. hein? O Pikachu também fez 2 no Vasco. Também fez. dois. Carlos Rubens, tem gente reclamando que o Argel está dando uma de manager, mas isso se dá porque ninguém entende nada de futebol no Criciúma. Ramon, até quando o Criciúma vai apostar em promoções burocráticas que só confundem o torcedor e não tem resultado? Elisete Valério, o Beto Ferreira deveria ter saído de boca fechada, se estivesse pensando no Criciúma, mas pensou no seu ego. Questão de opinião, né? Promoções. O sócio paga 60. Não. Como sócio paga 60? Não, o ingresso, desculpe, é 60. tá. O sócio paga 80 o patrimonial, é isso? 90. E 90? Aumentou? Não, é 90, né? O valor do sócio. Acho que desde esse ano passado já é esse valor. É mesmo? Pô, eu pensei que está tudo bem. E o contribuinte paga um pouquinho mais, né? Isso. Então vai aumentar isso aí? Vai melhorar? Vai ficar? Não, na questão disso, não. O preço dos ingressos para o Campeonato Brasileiro ele é sempre definido um valor mínimo pela CBF. Certo. E em cima desse valor é cobrado os tributos e os encargos que são devidos, né? E aí, ao longo do campeonato, nas partidas, a gente faz eventos como fizemos até agora no Campeonato Catarinense. Por exemplo, Criciúma e Ponte Preta, é o primeiro jogo. Vai ter uma grande festa aqui? Vai, com Oh, certeza. que bom. Vai ter uma Que grande bom, festa. que bom. Com referência aos Grande associados notícia. também. Associado, nós temos um plano que lançamos agora, um plano empresarial, já está na rua o plano, está sendo divulgado, está na televisão também. É um plano muito interessante, Plácido. A gente pensou no criciumense, no torcedor do Criciúma, aquele que gosta de futebol, que deseja ir jogo e que o seu poder de compra não alcança os valores necessários. É um valor muito interessante. Exemplo, uma mensalidade, ela vai contemplar, Flávio, para assistir o equivalente a 3 jogos. Olha só, que promoção maravilhosa. Já era tempo. Direto com as empresas. A gente está divulgando nas empresas. Ao mesmo tempo que o torcedor vai ter acesso em valor barato, a empresa vai poder também fazer promoções e contribuir para com seus funcionários ou clientes, etc., para levar torcedores ao campo do Criciúma. Vamos ao sorteio valendo o chaveiro e a toalha da Colina Veículos. Juliana Duarte ganhou a Colina, já marcamos aqui. Vamos agora para Moringa. Vocês têm Moringa? Vocês usam Moringa? Não? Fora da cama, não? É Moringa. Uma aguinha, não? É, sim. Pessoal, tinha um copinho para outra chapa, né? Então. Juarez Rigoni, nosso parceiro, ganhou a Moringa. da Moringa Radar. é bom para a gente caminhar, eu gosto de caminhar, Moringa é maravilha. né? Moringa, não, Moringa não é o calça de vidro, gente. É de vidro? É de vidro, né? Bem bonito, a Radar. E aqui mais um, último, que é o frango lá do quiosque do Tigre. Otávia Alves Machado ganhou o frango com maionese e farofa lá no quiosque do Tigre. É o frango. Olha só os espectadores femininos, né? 2 Legal, mulheres legal. vieram. Legal. Vamos, obrigado, né? Vamos conversar mais, imagina, né? obrigado Obrigado você. por ter vindo. Sucesso, boa sorte. Presidente, um abração. É sempre um prazer. Muito bom. Valeu, um abraço. Grande abraço. Até a próxima. Obrigado a todos. Sucesso a todos. Vamos para mais um mês glorioso. Dia 13 começa a Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que na Alarme todos os times passaram, inclusive o Ouro Negro de Forquilinha, e o Metropolitano ganhou de 10-0 o jogo. Olha só que coisa boa, né? Esporte Amador também faz parte aqui dos nossos 21 anos de Dentro da Área. Boa noite, um grande abraço.